Sexta-feira, dia 26 de junho, são exatamente 1h46. E agora não resta mais nenhuma dúvida. Nós vivemos sim num país, uma ditadura do judiciário. A Gestapo de Alexandre de Moraes acaba de efetuar mais uma prisão sem fundamento algum. Prendeu um youtuber, jornalista chamado Oswaldo Eustáquio, simplesmente porque ele critica as ações ditatoriais do STF. Simplesmente porque ele é um patriota que apoia o presidente Bolsonaro, um conservador que tem a visão de perceber que o nosso STF tem sido, os membros do STF têm sido os primeiros a violar a nossa Constituição. Nesse exato instante, ele está sendo levado para um presídio, para uma prisão, algemado como se fosse um criminoso. Enquanto nós estamos aqui organizando, planejando o nosso fim de semana com nossas famílias, ele passará esse fim de semana preso. E aí você pergunta, mas qual crime ele cometeu? Bom, de acordo com o inquérito ilegal de Alexandre de Moraes, a Polícia Federal prende Oswaldo Eustáquio, blogueiro bolsonarista. Qual crime ele cometeu? Prepare-se para rir do ridículo. Tramar a ruptura da ordem democrática. Sim, meus amigos, esse cara aqui, que é um patriota, que defende a Constituição, que apoia o Bolsonaro, tá preso agora. Um pai de família, porque de acordo com o Xandão do PCC, ele está tramando a ruptura da ordem democrática. E o que é isso? O que é esse tramar a ruptura da ordem democrática? É você criticar os crimes perpetrados pelos ministros do STF. Agora você não pode mais criticar um crime ou um criminoso, senão você é preso, porque o criminoso é o juiz que vai te mandar te prender. Esse juiz que manda te prender, na verdade, não é juiz, foi escolhido para estar lá por partidos criminosos, ele é a vítima do caso, ele julga o caso, ele é o investigador do caso, ele abriu o inquérito. Isso aqui está pior que a Coreia do Norte, isso aqui está pior que a China, Cuba. Talvez esse sempre foi o sonho da esquerda, né? Impor uma ditadura do judiciário para servir como porta de entrada para a ditadura do proletariado, a ditadura comunista. O que está acontecendo agora nessa sexta-feira é inaceitável. Inaceitável. Oswaldo Eustáquio jamais cometeu crime algum a não ser defender o seu país, desejar uma nação melhor para os seus filhos, para os nossos filhos. E agora o STF quer criminalizar isso. A situação a qual nós estamos entrando é inconcebível. Há 2 anos atrás, nós jamais imaginaríamos que uma coisa como essa seria aceitável. E o que nos deixa mais preocupado é quando você vai olhar na grande imprensa, eles chancelam esse tipo de ação. A grande imprensa brasileira está chancelando, está apoiando esse tipo de ação, mesmo sabendo que esse cara aqui é um jornalista. Sim, ele é um jornalista, ele passa as notícias, ele passa a verdade, porque o medo do STF nunca foi medo de fake news, eles têm medo de que a verdade seja propagada, e eles sejam criticados. Eles querem poder cometer os crimes que eles quiserem sem ter ninguém os incomodando, os importunando. Ontem começou a votação da PL 2630, que é mais uma censura do povo brasileiro, tentando criminalizar todos aqueles que não pensam dentro da caixinha da ideologia da esquerda. Hoje, você ser conservador, você valorizar certos princípios e valores e comportamento e moralidade do nosso país é um crime. Ou seja, hoje no nosso país, você ser contra o crime é crime. Onde vamos chegar com isso? Qual é a intenção do Alexandre de Moraes? É fazer com que o Bolsonaro perca a cabeça, chute o balde e cometa um erro? Nós não vamos deixar o seu plano ter sucesso. Se você tiver que prender todos os youtubers do Brasil, Alexandre, pois então que prenda. Novos irão surgir, pode ter certeza disso. O povo brasileiro não vai aceitar esse tipo de ação. Não, e para piorar, o que me deixou mais preocupado, olha o texto. Eustáquio, que é sócio de uma empresa de comunicação, foi preso no inquérito que investiga a realização de atos antidemocráticos. Sabe o que são esses atos antidemocráticos? É o povo ir nas ruas com a camiseta do Brasil, cantando o hino do Brasil, orando e pedindo respeito à Constituição.
Nos dois casos, a autorização para as ações foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes após pedido da Procuradoria-Geral da República. De acordo com o Ministério Público, Eustáquio defendeu a ruptura institucional de maneira oblíqua. Vocês só podem estar de brincadeira com a gente. É muito perigoso o que está acontecendo. Estamos entrando numa ditadura, perdendo a nossa liberdade de expressão. E sem liberdade de expressão, nenhuma outra liberdade pode existir. A liberdade fundamental de uma sociedade democrática é de você poder dar a sua opinião. Porque é através do debate de diferentes opiniões que encontramos o meio termo e o caminho. Você tem ideia de quantos youtubers hoje no Brasil, quantos conservadores hoje no Brasil estão tendo noites mal dormidas simplesmente por defender o nosso país e medo de que na manhã seguinte pode chegar em sua casa a Gestapo do Alexandre de Moraes com armas na mão, intimidando nós e a nossa família? Medo sim nós temos, mas não somos guiados pelo medo. Não deixaremos que o medo nos determine o que vamos fazer. Vamos continuar lutando até o fim. Porque muito mais importante que a nossa liberdade é da próxima geração, é dos nossos filhos. O que está acontecendo no Brasil é uma abominação jurídica, uma ditadura do judiciário. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Isso que está acontecendo não pode, isso tem que parar. A gente se vê no próximo vídeo.